Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus, motivo de muita alegria estarmos aqui com os irmãos novamente para louvarmos a Deus e para engrandecermos o nome do nosso Senhor. Devagar. Você espera eu aqui. Me espera aqui. Vai. Sem correr. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quero aqui parabenizar as irmãs por mais um ano na presença do Senhor. Que Deus continue abençoando as irmãs, sustentando as irmãs, até aquele grande dia, amém? Possamos todos nós caminharmos juntos e aguardarmos a volta do nosso Senhor, amém? Eu quero aqui, irmãos, antes de abrir a Bíblia Sagrada, quero agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui com os irmãos. Quero agradecer também ao nosso pastor Zé Paulo. Deus abençoe, pastor. Convite que nos foram feito para estarmos aqui nesta noite. Quero louvar a Deus pela vida dos obreiros desta casa, o presbítero Elker, a sua família, o presbítero Miguel, que está aí por trás, a família do presbítero Miguel, o pastor Gideão, que está com a gente aqui essa noite, esse homem de Deus, santo homem de Deus. E quero louvar a Deus pela sua vida que está aqui também, para louvar a Deus conosco. Amém, irmãos? Amém, meus irmãos? Amém. Então, graças a Deus. Eu tenho certeza que ontem Deus falou muito ao vosso coração. Esse tema é um tema muito lindo, um tema muito bonito, e que nos faz pensar e meditar naquilo que Cristo vai fazer conosco. É um texto que, quando nós olhamos escondido em Cristo, nós vemos a figura do patriarca Noé sendo escondido naquela arca da destruição que veio sobre a terra, da ira de Deus derramada aos homens. Logo nos faz lembrar do que Cristo fará com a igreja, quando Cristo vai nos arrebatar e Deus entrará em juízo com essa terra, mas nós estaremos escondidos com o Senhor. Amados, e a palavra que eu quero ministrar ao coração dos irmãos, eu quero pedir por bondade, abra a sua Bíblia comigo, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7. Louvado seja Deus. Atos, capítulo de número 7. Aleluia. Vamos subir nessa folhada. Vamos esperar para que possamos ler juntos. Atos capítulo 7, versículo de número 37. Aleluia. Versículo de número 37. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: O Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu, a ele ouvireis. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu a palavra de vida para nos dar, a qual nossos pais não quiseram obedecer, antes rejeitaram e em seu coração se tornaram ao Egito. Amém? Agora abra sua Bíblia ainda em Números, capítulo de número 11. Números, capítulo de número 11, nós vamos ler a partir do versículo 1. Os irmãos encontraram, amém? Amém. Com graças a Deus. Tem gente ainda procurando, vamos esperar para a gente poder ler juntos. Números, capítulo 11, e o versículo de número 1. Amém? Diz assim o texto sagrado: E aconteceu que, queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor ouviu,
e a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou, pelo que chamou aquele lugar Taberá, porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porros, e das cebolas, e dos alhos, mas agora a nossa alma se seca, coisa nenhuma há, senão este maná diante dos nossos olhos. Amém? Então, graças a Deus, irmão, pode tomar o vosso assento, glorificando o nome do Senhor, que vive e reina. Irmãos, o que eu vou estar ministrando aqui esta noite, eu quero chamar a sua atenção, e no final da mensagem, nós vamos ver como que o tema desse congresso, ele entra no final dessa mensagem, e eu tenho certeza que a nossa vida vai ser ricamente abençoada. Não se assuste com o que você vai ouvir. Às vezes a gente via Jesus pregando mensagens e o povo não gostava. E o povo até dizia: duro é este sermão, quem pode ouvir? Mas é para o bem do povo, Jesus pregava e tudo ia bem, o nome do Senhor permanecia sendo glorificado. Irmãos, nós fizemos aqui duas leituras bíblicas, dois textos bíblicos, e as duas histórias giram em torno de uma só. Essas duas histórias estão girando em torno de uma só. Eu tenho certeza que a maioria de nós que aqui estamos nesta noite, nós conhecemos a história de Israel desde a sua origem. Eu tenho certeza que a maioria dos irmãos que estão aqui presente conosco nesta noite conhece a história de Israel desde a sua origem, quando Deus chama Abraão, e através de Abraão nós vemos que vem Isaac, Isaac gera Jacó, e Jacó os 12 patriarcas, seus 12 filhos, ou as 12 tribos de Israel. E nós sabemos que dentre os 12 filhos de Jacó, Jacó ele nunca escondeu, ele sempre demonstrou a afeição que ele tinha por José. Notório na Bíblia Sagrada, nós percebemos que Jacó ele nunca escondeu a afeição que ele tinha para com José. Dentre os filhos de Jacó, nós podemos perceber que José ele era o filho mais querido, ou ele era o xodó do seu pai. Não que Jacó não amasse os outros filhos, Jacó amava todos os seus filhos, mas é verdade e é fato que Jacó ele tinha um quê de diferença com José. José ele era o filho chegado do seu pai. José ele tinha uma certa posição de destaque diante do seu pai. José ele era o xodó do seu pai. E todos nós sabemos, e isso fica tão evidente, de uma forma tão clara, que nós sabemos e também conhecemos a história da túnica de José, aquela que Jacó deu para José. E essa túnica, a túnica de 7 cores, inclusive o que a tornava especial em relação às outras túnicas era justamente por ela ser de 7 cores. E era uma túnica que destacava uma pessoa no meio de uma multidão. E Jacó, ele deu essa túnica para o seu filho, chamado José. E nós sabemos que essa relação de José e o seu pai Jacó, o amor de Jacó para com seu filho José, todos nós sabemos que isso gerou e despertou um ciúme muito grande nos demais irmãos de José. Os demais irmãos de José se sentiram enciumados
do relacionamento de José com o pai, da maneira como o pai tratava José, da maneira como o pai falava com José, da maneira como o pai agia e interagia com seu filho chamado José. E uma vez que os irmãos de José se sentiram enciumados com José em relação ao tratamento de José e Jacó, como se não bastasse ainda para complicar a situação, nós sabemos que José, ele recebeu alguns sonhos que veio de Deus e refletiu no coração desse moço. Sonhos que Deus colocou no coração desse moço, e esses sonhos alimentaram ainda mais os ciúmes, alimentaram ainda mais a inveja que os irmãos de José tinham para com José. E todos nós também sabemos que, dada um determinado momento, os irmãos de José aproveitaram uma certa circunstância para pegar José e vendê-lo como escravo. Todos nós conhecemos. Os irmãos de José aproveitam um determinado momento em que estão só com José, pegam José e o vendem como escravo. E assim agora vai José para o Egito, vendido como escravo pelos seus próprios irmãos. Mas é glorioso quando nós olhamos a Bíblia Sagrada e nós percebemos a maneira como Deus era fiel a José, a maneira como Deus cuidava de José, e a maneira como Deus cuidou de José, mesmo no Egito, e como Deus exaltou este moço chamado José na terra do Egito. Todos nós conhecemos a história, ou a maioria de nós conhecemos essas histórias, que José, de escravo, passou a se tornar o segundo homem na terra do Egito. Deus exaltou Moisés, ou José, na terra do Egito, a ponto dele se tornar o segundo homem naquela terra. E nós sabemos, amados, que não era pouca coisa, porque o Egito naquela época era a maior potência do mundo. Naquela época, Egito era maior do que os Estados Unidos nos dias de hoje. Era a maior potência que havia na terra naqueles dias, era o Egito. E Deus exalta a este moço chamado José e o levanta como governador da terra do Egito. Acima de José estava somente Faraó. E todos nós também conhecemos que os sonhos de Faraó, da qual José havia interpretado, começou a vir a acontecer. Os 7 anos de abundância e os 7 anos de uma grande miséria, uma grande escassez sobre a terra. E quando finda os anos de abundância, os anos onde havia uma grande abundância sobre toda aquela terra, começa a iniciar-se os 7 anos de escassez. E a Bíblia Sagrada nos diz que neste período abateu-se uma fome muito grande sobre toda aquela terra. Neste período sobreveio uma fome imensa, sobreveio uma fome muito grande sobre todas aquelas terras. Não havia alimento em canto algum, não havia mantimento em lugar nenhum. A fome que abateu a terra nesses períodos de José era uma fome muito grande. A crise que atingiu aquela terra foi uma crise imensa, muito maior do que aquela crise que nós experimentamos no ano de 2008, 2009. Uma crise muito superior ao ano de 2008 e 2009. Era uma crise tão terrível que não bastava as pessoas ter dinheiro para comprar. Porque ainda que eles tinham dinheiro para comprar, eles não tinham o que comprar. Porque a terra não produzia. A terra não dava o seu renovo. E uma fome muito grande todas as terras que estavam circunvizinhas do Egito.
mantimento, a única terra em que ainda havia abundância de pão era o Egito. Porque o Egito se preparou muito bem nos anos de abundância. Nos anos em que havia abundância, o Egito ele soube se preparar. Em consequência a isso, as outras nações, as outras pessoas em volta do Egito, eles tinham que descer ao Egito para poder comprar pão, para poder comprar trigo, para poder comprar mantimento, porque o único lugar em que havia mantimento era nas terras do Egito. Não havia outro lugar em que houvesse mantimento. Era somente nas terras do Egito em que havia mantimento. E o patriarca Jacó, ele tomando conhecimento, ele ouvindo que lá no Egito tinha abundância de alimento, Jacó, ele envia os seus filhos para o Egito. Jacó, ele ordena os seus filhos descerem ao Egito para poder comprar mantimento para a sobrevivência dele, da sua família, dos gados e de todos os povos. Porque o único lugar que tinha alimento era o Egito. E dessa forma, e dessa feita, vai agora os irmãos de José, aqueles mesmos que tinham inveja de José, aqueles mesmos que sentiam ciúmes de José, aqueles mesmos que venderam José para o Egito, agora vai os irmãos de José para o Egito para comprar mantimento. Mas o que eles jamais sonhavam, o que eles jamais imaginavam, o que jamais passava na cabeça dos irmãos de José, é que o homem da vez, o homem que comandava, o homem que governava a terra do Egito, era justamente José, aquele que eles venderam, aquele que eles venderam como escravo, mas chegou na terra do Egito, Deus exaltou este moço e de escravo tornou-se governador da terra do Egito, porque Deus ele é fiel. Aleluia! Eu quero abrir um parênteses nessa mensagem para entregar algo ao teu coração, embora não é isso que eu vou ministrar, mas receba no nome de Jesus, porque eu sei que tem pessoas no nosso meio que Deus colocou sonho no teu coração, Deus deu um sonho para o teu coração, Deus falou contigo, Deus te revelou que tem algo a realizar na tua vida, e não importa se as pessoas que estão perto de você, não importa se os mais chegados teus, eles não estão acreditando naquilo que Deus tem para fazer na tua vida, naquilo que Deus tem para realizar através da sua vida, e não importa que situações adversas aconteçam contra a sua vida, o Deus que fez a promessa, Ele é poderoso para cumprir essa promessa, passe o que passar, Deus Ele é fiel, e no tempo dele as coisas começam a acontecer. Aleluia! Meu Deus! E todos nós sabemos que José, ele deu-se a conhecer aos seus irmãos. José se revela aos seus irmãos. E agora imagine vocês a cara de medo. Eu começo a imaginar os irmãos de José, todos estarrecidos, boquiabertos, sem saber o que dizer, sem saber o que falar. E quando nós chegarmos ao céu, uma das cenas, se nos for permitido ver, uma das cenas que eu quero ver é justamente essa cena. Uma cena tão linda, uma cena tão comovente, de José se revelando aos seus irmãos, que quando chegar ao céu, se nos for permitido vermos, se tiver alguma forma de Deus nos mostrar, eu vou querer ver. E é interessante que José, em momento algum, ele agiu de forma vingativa aos seus irmãos. E todos nós conhecemos a história.
José, ele agiu de forma vingativa aos seus irmãos. Antes, pelo contrário, José procurou informações do seu pai se ainda vivia. Os seus irmãos disseram que Jacó ainda estava vivo. José então ele pede aos seus irmãos, ele convida os seus irmãos: olha, busque o meu pai Jacó, venha com meu pai para cá, desça meu pai, desça vocês, desça as vossas famílias, porque ainda há 6 anos de grande miséria sobre toda a terra, mas desça para o Egito, porque aqui eu vou sustentar vocês com o melhor da terra. Aleluia. E dessa forma, e dessa feita, agora desce o velho patriarca Jacó, desce os seus filhos e todo o seu povo para a terra do Egito. A convite de José, tendo o respaldo do faraó, agora desce Jacó e desce todos os seus filhos para as terras do Egito. Mas como nós sabemos, o tempo não para. Os dias não param, o relógio não para, os anos não param. E o tempo passou no Egito. Os dias correram no Egito. E quando os anos passaram, o velho patriarca Jacó morreu. Jacó, ele morreu no Egito. E quando Jacó morre, os irmãos de José até pensaram em sair do Egito, porque pensou: agora o nosso irmão vai se vingar de nós. Mas José, ele novamente reitera que havia liberado o perdão para os seus irmãos. E garante a eles: permaneçam aqui, porque aqui vocês terão o melhor da terra. Então, dessa forma, Israel permanece na terra do Egito. Mas os anos continuam passando, os dias continuam avançando, e conforme os anos passam, os dias passam, morrem os irmãos de José, morre o próprio José, e os anos vão passando, passa aquela geração. A Bíblia diz que chega uma outra geração, e essa outra geração chega um outro faraó. E esse outro faraó, diz-nos a Bíblia, que ele não conhecia José. Ele não conhecia José e passou a escravizar o povo de Israel. Passou a tornar aquele povo que foi ao Egito a respeito de um convite, de convidados ilustres que eles foram, passaram a se tornar escravos. Porque levantou-se no poder um faraó que não conhecia José. E esta palavra "não conhecia José", existe pelo menos 2 interpretações lógicas para essa palavra. A primeira interpretação, que até, diga-se de sinal, não é muito aceita, é que este faraó nunca ouviu falar de José. É que este faraó nunca ouviu falar nada a respeito de José. Chegou ao poder, viu que tinha um povo, escravizou aquele povo. Mas isso não é provável, porque o que José fez na terra do Egito, no mínimo José entrou nos anais da história do Egito. A segunda interpretação é a mais provável, que este faraó, não é que ele nunca ouviu falar de José, ele ouviu falar de José, mas acontece que ele não demonstrou respeito a José. Em momento algum ele respeitou a história de José, em momento algum ele respeitou os feitos de José, e
O povo que estava escravo agora foi liberto. Só que nós vemos a Bíblia Sagrada, em Atos dos Apóstolos, nós vemos Estevão dizendo que o coração do povo, embora foram libertos do Egito, o coração do povo voltou para o Egito. É interessante que a Bíblia não diz que o coração deles nunca saiu do Egito, mas está dizendo que eles voltaram em seu coração para o Egito. O coração do povo voltou para o Egito. E aqui em Números, no capítulo 11, é onde nós vemos esse relato bíblico do povo murmurando contra Moisés e dizendo das coisas que tinha no Egito e agora do que eles tinham na vida que eles estavam vivendo. O povo agora liberto, o povo agora livre da escravidão. Eles voltaram para o Egito no seu coração. E quando nós olhamos para esse texto sagrado, quando nós olhamos para esta história, nós podemos assemelhar a esta história a nossa própria vida. Nós podemos assemelhar essa história à nossa própria vida, porque existe uma semelhança muito grande no que aconteceu nesse episódio do
O nosso deserto tipifica para mim e para você o nosso tempo de vida na terra. Para alguns esse deserto termina mais cedo, quando ele parte para a glória, quando ele é promovido para o céu. Acabou o deserto dessa pessoa. O tempo da peregrinação dessa pessoa já se findou, partiu para a glória. Mas nós que estamos em vida, nós estamos atravessando o deserto. Nós estamos justamente passando pelo meio do deserto, mas nós estamos passando o deserto com o alvo à nossa frente. Jesus está na nossa frente, Canaã está logo ali, e nós vamos continuar caminhando até chegar em Canaã, a terra que Deus nos prometeu. Aleluia! E enquanto estamos neste deserto, a nossa alma está clamando pela presença de Deus. Nós estamos anelante para um dia podermos chegar logo neste céu de glória e finalmente estarmos para sempre com o Senhor. Estamos peregrinando, mas o deserto não é o nosso lugar. Jesus nos libertou, mas o deserto não é o nosso lugar. Nós temos um destino final. Mas no deserto, o coração do povo voltou para trás. No deserto, o coração do povo voltou para o Egito. O coração dos homens, das mulheres, dos povos voltaram para o Egito. E é triste quando nós olhamos irmãos nossos voltando. E é mais triste quando nós vemos pessoas que estão dentro da igreja, mas o seu coração já está no Egito. O seu coração já se voltou para o Egito. Perceba que os filhos de Israel, eles foram libertos do Egito. Eles estavam no deserto, mas o coração deles voltaram para trás. De que maneira que nós entendemos e aplicamos esse texto? Existem pessoas que estão no nosso meio. Existem pessoas que foram libertas do Egito, está atravessando o deserto, mas no deserto o coração voltou para trás. Não entendi. Você vai entender. Existem pessoas que estão no meio da igreja. Existem pessoas que estão caminhando
É por isso que eu vejo hoje em dia igrejas colocando ringues. E todos nós sabemos, igrejas promovendo lutas de MMA, pastores, lutadores de MMA. Eu até costumo brincar, será que ele bate na pessoa, deixa quase morto e diz, ou se aceita Cristo e vai para o céu agora? A gente até ri, mas é sério. Igrejas adotando sistema mundanas dentro da igreja. Por que que essas coisas estão acontecendo? Porque tem pessoas dentro da igreja que permanecem na lista de hall de membro da igreja, mas ele está em pessoa. O coração já voltou para trás. O coração já foi para trás. E como o coração está no Egito, mas ele está na igreja, ele não quer voltar literalmente ao Egito, mas ele quer trazer os costumes para dentro da igreja. Aí nós entendemos, o pastor deu uma palavra aqui, e nós entendemos como que a sensualidade vem entrando na igreja. O pastor falou da mulher de Provérbios, daquela mulher ímpia que entra dentro do templo para procurar vidas especiais, vidas preciosas. O coração do povo lamentavelmente voltou para trás. Mas que nesta noite, em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus venha permanecer no teu coração, venha escondido em Cristo. Não olhe para as coisas que estão à sua volta, não olhe para as coisas que estão nem à sua direita, nem à sua esquerda. Permaneça olhando para Cristo, permaneça olhando para avante, porque Canaã está avante, o céu estará na frente. Vamos continuar caminhando, porque Canaã está nos esperando. Oh, nasce o teu nome, Senhor, Deus. Oh, aleluia, meu Deus. Mas agora, queridos, vai apertar um pouquinho, porque nós vimos que o coração do povo voltou para trás. Infelizmente tem acontecido dentro da igreja. E quando nós não vigiamos, o Egito vem sondar o nosso coração para alcançar espaço. Mas agora vai apertar um pouquinho mais. Porque o coração do povo voltou para o Egito. Por que que o coração dos filhos de Israel voltaram para trás? Eles já foram escravos, já experimentaram a escravidão, eles mesmos clamaram a Deus, eles viram a forma que Deus os libertou, mas por que que o coração deles voltaram para trás? Eu vou destacar duas coisas para terminar devido ao tempo. A primeira coisa que eu entendo que fez o coração do povo voltar para trás, se você fechou a Bíblia por bondade, abra ela em Números capítulo 11. Deixa a sua Bíblia aberta, nós vamos ler alguns versículos agora. Eu não me preocupo, não me incomodo que as pessoas nos acompanhem na Bíblia. Alguém pode pensar, irmão, mas é um congresso. Bem, congresso é a palavra de Deus. Números capítulo 11, o versículo de número 4. O versículo de número 4 está dizendo: e o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo. O vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo.
Não sei